Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor nosso Deus, pelo dom de nossa vida. Te louvamos pela chuva benfazeja que derrama sobre nós, que molha a terra e a fecunda. Te agradecemos pela oportunidade de mais este dia de aprendizado. Que o Senhor nos ilumine, nos conceda o dom do Teu Espírito Santo, para que através daquilo que aprendermos, compartilharmos nesta noite, isso possa nos tornar pessoas ainda mais comprometidas com a construção do reino de Deus. Envie sobre nós o Seu Espírito Santo, a fim de que Ele nos ilumine e nos conduza nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Santa Edviges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se um instante, por favor. Então, ontem nós ouvíamos sobre o porquê eu sou cristão e o que implica o ser cristão, né? Hoje, porque eu sou católico e em que consiste ser católico, né? O que significa, né? E também o que isso deve nos levar a viver, né? Claro que talvez para mim seria ótimo falar todos os dias, mas eu não aguento, né? Já foi o tempo que eu conseguia falar uma semana sem parar, todos os dias. Agora, primeiro, porque para falar para vocês 1h30, 2 horas, a gente tem que preparar quase que uma semana inteira. Então imaginem todos os dias, né? Isso, infelizmente, eu não consigo dispor deste tempo. Então algumas pessoas vão me ajudar ao longo desta semana. Dentre elas hoje está aqui o Rodrigo. Quero pedir para o Rodrigo vir aqui, né? O Rodrigo é casado, tem 2 filhos, é da paróquia São Judas Tadeu, né? É formado em teologia e está também na escola diaconal, né? O ano que vem, se Deus quiser, vai ser ordenado diácono permanente, né? E lá auxiliando a paróquia São Judas Tadeu, mas ajudando a Mogi Guaçu inteira, como fazia o nosso saudoso Benedito, né? Que agora intercede por nós junto de Deus. Então eu pedi para que o Rodrigo nos ajudasse com esse tema de hoje. Quero agradecer desde já, Rodrigo, a sua disponibilidade. Quando eu falei com você, imediatamente veio o seu sim, né? Depois, se você ficou meio preocupado e nervoso, eu não sei, mas que o sim veio rápido, veio, né? Então eu quero agradecer e dizer que aqui é sempre sua casa também. Ontem eu falei em cerca de 1h30, 1 hora, então a gente tem até 2 horas, até 10 horas para falar, né? E combinei com eles que as dúvidas, as perguntas, nós poderíamos deixar um tempo no final para serem feitas, né? E eu vou estar aqui o tempo todo também, né? Eu vou estar aqui acompanhando, tá? Um tempo. E qualquer coisa a gente está junto, vai partilhando. Mas desde já eu quero agradecer e queria que você fosse acolhido com uma salva de palmas. Boa noite.
Bom, como o padre diz, o sim a gente fala rápido, que é para não pensar muito, né? Se começar a pensar, aí não vai, né? Enrosca. Mas é sempre um prazer, claro, tendo data, né? Tendo disponibilidade, é um prazer sempre estar ajudando, tá com vocês aqui na paróquia também. Bom, então o padre deu essa missão difícil, e como ele falou mesmo, de fato, né? Para preparar aqui uma formação para vocês aí de 1h30, 2 horas. É gasto uma semana de pesquisa, de leitura, para tentar fazer assim um resumo bem, apesar de ser um resumo, né, ser algo que substancioso para que vocês consigam entender aquilo que quer ser passado, né? Então é sempre um desafio. De fato, fazer isso uma semana é um trabalho difícil, né? Mas é um prazer estar aqui. O padre já me apresentou, né, casado, da escola diaconal. Então já vamos para os finalmente. Então hoje o desafio é nós entendermos por que somos católicos. No sentido de que, por que eu sou exatamente da Igreja Católica? Não é? Hoje a gente tem aí, no ano de 2000, tinham aproximadamente 45 mil denominações cristãs no Brasil. 45 mil denominações cristãs. E por que dentre essas 45 mil nós fomos escolher justamente a Igreja Católica? Então é um pouco disso que nós vamos falar e tentar entender por que somos católicos partindo desse princípio. Aí eu trouxe já 2 frases, né? Está meio branquinho lá, né? Primeira vez que eu uso o PowerPoint, então nem pensei de fazer a letra preta, né? Fiz a letra branca ali, mas eu vou ler para vocês. A primeira frase é de um filósofo britânico, um escritor e filósofo britânico. Ele era ateu e se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, já na idade adulta. E escrevendo dando a razão porque ele era católico, ele vai responder exatamente assim: a dificuldade em explicar por que sou católico é que há 10.000 razões para isso, e todas se resumem a uma única: o catolicismo é verdadeiro. Nós vamos ver por que o catolicismo é verdadeiro. O outro ao lado dele é um venerável, um bispo norte-americano, Fulton Sheen, e ele vai dizer isso aqui para nós: se eu não fosse católico, estivesse procurando a verdadeira igreja no mundo de hoje, eu iria em busca da única igreja que não se dá muito bem com o mundo. Mais uma frase aqui para nós pensarmos, né? Então a hipótese dele é assim: se eu não fosse católico e tivesse que escolher uma religião, qual religião eu escolheria? Aquela que menos se dá bem com o mundo. E aí ele vai dizer por quê, né? Nós não vamos dizer, nós vamos aprender aqui durante a apresentação. Como que muda aqui no celular, Jesus amado? Não sei mexer. Pode mudar, filho. Muda aí, que eu vou olhando aí. Para cá. Ah, consegui, tá vendo? Quem do filho não está aqui para ajudar, né? Bom, então nós vamos passar aqui brevemente alguns tópicos. Eu utilizei de base para fazer essa preparação para vocês. Já vou mostrar aqui na câmera, depois vocês pegam o nome. Se quiserem aqui depois também vai ficar aqui o livro. É esse livro verde aqui, ó. A gente às vezes tem muita dificuldade e às vezes desanima de ver o tamanho e a grossura do catecismo da Igreja Católica, não é? E a gente desanima um pouco, fala: nossa, que grossura de livro, não vou acabar de ler nunca, não é? Então este livro aqui, ele é um resumo do catecismo, muito bem explicado, muito fácil a leitura, não é complicada a leitura. Então eu usei esse livro como base para fazer essa apresentação para vocês. Claro que também usei o catecismo da igreja. Então nós vamos falar hoje da Igreja Católica, e aí nós vamos dizer o Espírito Santo e a Igreja Católica, nós somos a igreja, e depois as notas e os atributos da igreja. A igreja una, santa, católica, apostólica. Depois nós vamos pensar um pouco tudo isso que nós aprendemos usando a nossa razão. Depois nós vamos usar também da nossa fé. E depois nós vamos pensar na resposta que nós damos a tudo isso que nós aprendemos. Então pode passar. Então a primeira coisa que tem aí, até uma pergunta que eu deixei,
Como nós podemos ter a certeza de que Deus nos deu a sua graça? Imagine que nós estamos num mundo onde não existisse a igreja, onde não existisse nada. E de repente, somente a ideia sobre Deus. E de repente eu entrasse no meu quarto, fechasse a porta e pedisse para que Deus me desse o batismo. Como eu teria a certeza de que eu recebi o batismo? Um arrepio? Um vento que entrou na janela? Um calor? As lágrimas? Um sorriso? Como eu teria essa certeza? Então, pensando nisso, foi que nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos deixou a igreja, deixou também na igreja os seus sinais visíveis, para que nós tenhamos a certeza daquilo que nós estamos, da graça que estamos recebendo. Então, além de deixar estes sinais visíveis, que nós chamamos de sacramentos, Jesus também deixou uma igreja visível, ou seja, um lugar aonde eu estivesse, que eu pudesse ter a certeza de que eu estaria naquela igreja, naquele caminho em que Ele quis que eu estivesse. Então entendam a dificuldade de nós não termos essa obra visível, não o prédio visível em si, mas a igreja em si. Eu não tenho a igreja, como eu sei se eu estou seguindo os passos de Jesus? Eu não tenho sacramentos, como eu sei que eu fui batizado? Não é simplesmente entrei no meu quarto, pedi para ser batizado e aconteceu. Como eu tenho essa certeza? Então nosso Senhor Jesus Cristo, quando funda a igreja, Ele deixa para nós esses sinais visíveis. O catecismo da igreja vai dizer que os sacramentos são os sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à igreja, pelos quais nos é dada a vida divina. Os ritos visíveis, com os quais são celebrados os sacramentos, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Então, se domingo agora for ter batizado aqui na paróquia, vai ser trazida a criança aqui e vai acontecer um rito visível, todo mundo vai poder ver. Nós poderíamos ter a certeza absoluta de que quando aquela água for derramada sobre a cabeça daquela criança, ela está recebendo o sacramento do batismo. Vejam que não é algo que cada um pode sentir da forma como desejar. Não, é um rito próprio, visível, instituído numa igreja, num templo. Então, quando essa criança receber a água, nós todos saberemos que ela recebeu a graça do sacramento do batismo, porque Jesus Cristo não quis deixar para nós essa coisa sufocante de não termos essa certeza. Já pensou que seria de nós de repente se a graça de Deus ser derramada em nós fosse simplesmente um sentimento humano? Imagine quando nós estivermos talvez mais tristes ou com depressão, quer dizer que a graça de Deus não está agindo em nós? Não. Então os sinais são visíveis. Um pecador, quando procura o sacerdote para se confessar, às vezes ele está triste, está até um pouco depressivo, mas ele tem a certeza de que a graça de Deus agiu no coração dele. Por quê? Porque nosso Senhor instituiu uma igreja visível, um sacramento visível. Quando o padre no altar faz oração eucarística, nós vemos o sacramento da Eucaristia, escondido no pão e no vinho, mas nós temos esse sinal visível. Então a igreja, a primeira coisa que nós devemos guardar é que a igreja é responsável por trazer do céu aquilo que serve para nos santificar. Então os sinais visíveis, os sacramentos, a igreja é para trazer do céu aquilo que serve para nós, para nos santificar. Ou seja, a igreja derrama sobre nós, por meio dos seus sinais visíveis, a graça que vem do céu, a graça que vem do coração de Deus. E aí nós temos a certeza de que Deus está derramando a sua graça. Então, a primeira palavrinha que nós vamos guardar é santificar. Depois, acontece que, continuando essa história, não é? Então agora eu já sei.
Agora eu sei que a igreja, que Jesus instituiu a sua igreja com sinais visíveis, com ritos visíveis para santificar. Mas como eu poderia saber disso se não tivesse quem proclamasse isso para o mundo? Ah, legal, olha, vem do céu essa graça como um sinal visível. Tá, mas ninguém sabe. Está tudo guardado a 7 chaves, é um segredo. Ninguém conhece, ninguém sabe. Então a segunda coisa que nós devemos saber é: como que eu poderia desejar tal graça se eu não a conheço? Então aqui é a segunda coisa: a igreja instituída neste mundo para proclamar esta verdade. Não só esta, mas as verdades de Cristo. Continuar neste mundo a pregação que Cristo começou na sua vida pública. Então quando Jesus institui a igreja, é para nos santificar, mas também para nos ensinar, como ele fazia também com os apóstolos e com os seus discípulos. Jesus santificava e ensinava. Então a igreja é o porta-voz visível da mensagem de Cristo. Uma voz que todo mundo pode ouvir, que tem autoridade com todos os homens, e todos os homens podem reconhecer, responsável por ensinar as verdades reveladas pelo próprio Cristo. Então a segunda palavra que nós vamos guardar é ensinar, santificar e ensinar. Aí o Concílio Vaticano II, numa dos seus documentos, vai dizer: a igreja nasceu com a missão de expandir o reino de Cristo por toda a terra, para a glória de Deus Pai, a fim de tornar todos os homens participantes da redenção salutar e de orientar verdadeiramente, através deles, o mundo inteiro para Cristo. Então a segunda coisa: primeira, santificar; segunda, ensinar. Então a igreja está neste mundo para nos ensinar. Ensinar aquilo que Cristo ensinou, santificar como Cristo santificou. Depois nós podemos fazer essa pergunta, não é? Ah, tá bom, eu sei que a igreja deseja que eu me santifique, deseja me santificar. Eu sei que a igreja também é responsável por ensinar as verdades que eu devo acreditar. Mas o que eu devo fazer? Como eu devo viver? Como fazer parte então da igreja? Para isso, não nos basta somente a santificação pelos sacramentos visíveis, nem que alguém proclame e ensine as verdades. É necessário uma autoridade que nos diga quando, como e porquê. Ah, então existe um sinal visível para o sacramento do batismo? Existe. Qual é esse sinal visível? De repente podia aparecer uns doidos lá que falavam assim, ó, é terra que tem que jogar, não é? De repente podia aparecer um outro e falar assim, ó, tem que passar a criança pelo fogo. Podia aparecer um outro e falar, não, tem que dar derramar vinho em cima da cabeça da criança. Então nós precisaríamos, e foi isso que Cristo fez quando funda a igreja, de uma autoridade que nos dissesse como as coisas deveriam ser feitas. Ah, então existe um rito visível do batismo? Existe. Deus quer que nós sejamos batizados? Quer que nós sejamos batizados. Eu aceito isso como verdade ensinada pela igreja? Sim, eu aceito. Então como deve ser feito? Então vem a autoridade da igreja e diz: o que eu devo usar para o batismo é a água. E quando eu estiver batizando, eu tenho que dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento da Eucaristia, existe. Deus quis, Jesus Cristo nos deu. De repente pode aparecer um louco achando que é um pão puma com suquinho de uva e queira fazer o sacramento da Eucaristia assim? Não, existe uma autoridade que diz: é pão sem fermento e é vinho. E as palavras são as palavras que o padre diz na oração consagratória.
Compreendem esta necessidade? Que não basta simplesmente ensinar, se não houver uma autoridade que diga ao homem que queria usar um suco de uva: não, você não pode usar um suco de uva, porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando fez a última ceia, usou vinho, então nós vamos usar vinho. Ele usou pão sem fermento, nós iremos usar pão sem fermento. Conseguem entender isso? E a igreja vai explicar quando, por quê e todas as coisas. Então, essa terceira palavra que nós temos que guardar é governar, santificar, ensinar e governar. Uma autoridade que interprete a Sagrada Escritura. Eu trouxe uma Bíblia aqui, a Bíblia do peregrino, né? Mas é a Bíblia igual a de todo mundo. De repente eu abro a Bíblia aqui, leio um versículo e sei lá, né? Entendo como eu quiser. Eu li ali. Estava escrito, sei lá, joga daqui do edifício. Eu só li esse pedaço. Aí vou lá e me jogo, não é? Então nós não podemos interpretar a Sagrada Escritura. Claro que de uma forma espiritual nós podemos interpretá-la. Claro que nós podemos ler a palavra de Deus e ter essa intimidade com a palavra de Deus, de rezar, de ler a palavra de Deus e ver aquilo que Deus está falando ao meu coração. Mas quando eu tenho dúvidas, eu preciso de uma autoridade que me diga: será que é isso mesmo que Jesus estava querendo dizer para mim? Será que foi isso mesmo? Será que é assim, mas também estranho? Será? Então existe uma autoridade que interpreta a Sagrada Escritura e nos diz: olha, quando Jesus disse isso, Ele quis dizer foi isso e não aquilo. Então, para sanar as nossas dúvidas. Além disso, eu trouxe aqui também, trouxe um monte aqui para vocês verem. Existe também na igreja uma lei, que é esse aqui, ó. Isso aqui é o Código de Direito Canônico. Aqui está a lei da igreja. A lei, podemos comparar como se fosse uma sociedade civil. Então aqui tem todas as leis. E se acontecer, né, agora o Papa Francisco alterou algumas coisas desse Código de Direito Canônico, por exemplo. Se acontecer, que Deus nos livre, de alguém pegar um dinheiro da igreja, né, desviar um dinheiro da igreja, o que tem que acontecer com essa pessoa? Está ali no Código de Direito Canônico. Mas e se um padre, né, muito louco, ao invés de usar o pão sem fermento e o vinho, estiver usando conscientemente pão puma e suco de uva? O que acontece com esse padre? O que acontece com o fiel leigo, se de repente ele começar a falar que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus? O que tem que acontecer? O que pode ser feito com ele? Está tudo no Código de Direito Canônico. É a lei da igreja, como se fosse uma lei penal. E aí nós vamos ver na Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II a respeito da igreja. Então, além deste livro aqui, né, que eu mostrei, que ali é mais um resumo do catecismo, quem quiser assim uma síntese sobre a igreja no mundo, este é o documento do Concílio Vaticano II que precisa ser lido. Lumen Gentium, Luz dos Povos. Tem na internet, muito fácil de achar. Só digitar lá, Luz dos Povos Vaticano. Vai aparecer para vocês lerem, inclusive na própria internet. Então lá vai estar escrito assim: esta é a única igreja de Cristo, que no credo, que nós rezamos na missa, confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Depois da ressurreição, o nosso Salvador entregou-a a Pedro, para que a apacentasse, confiando também a ele e aos demais apóstolos a sua divisão e governo, e erigindo-a para sempre em coluna e fundamento da verdade. Então aqui a terceira palavra, que é governar. Então a igreja foi criada, instituída por Cristo para nos santificar, para ensinar e para governar. E aí nós passamos então para a definição clássica da igreja. Se nós tivéssemos que definir a igreja numa frase, nós poderíamos dizer que a igreja
é a congregação de todos os batizados, unidos na mesma fé verdadeira, no mesmo sacrifício, nos mesmos sacramentos, sobre a autoridade do sumo pontífice, que é o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Mas igreja, e aí a próxima pergunta, mas a igreja é só uma organização? Então, se eu definisse a igreja como uma organização dos fiéis, é como se eu dissesse, se alguém perguntasse, quem é o Rodrigo? E aí você dissesse, o Rodrigo é um rapaz, tem 1,75, está com os cabelos ficando branco, está com a barba ficando branco, já está acabadinho. Ele foi lá falar no Padre Anderson, é o Rodrigo. Mas isto é tudo o que pode ser dito a respeito do Rodrigo? Não, o Padre Anderson disse, é pai de 2 filhos, está na escola diaconal, e pode muito mais coisa ser dita. Então, quando nós dizemos que a igreja é simplesmente essa associação dos fiéis, dá a entender um pouco disso, né? Que é simplesmente uma organização civil, mas não é. A igreja, como nosso corpo humano, ele é feito de carne e osso, né? Nós temos os órgãos, assim como o nosso corpo é feito disso, mas também dentro de nós habita o Espírito Santo. Então dentro de mim habita o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, habita dentro de mim, dentro de você. Assim também a igreja, não é só uma organização, simplesmente. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo habita a igreja, está na igreja. E aí podemos dizer essa palavra bonita, o Espírito Santo é a alma da igreja. Mais do que essa associação simplesmente. Só fazer um comentáriozinho, eu não aguento, né, ficar sentado, tem que falar, né? Só aproveitando que o Rodrigo chegou nessa parte, qual a definição clássica da Igreja Católica, porque hoje nós estamos vendo aqui porque sou católico, amanhã porque não sou espírita ou evangélico, mas também existem outras igrejas que se denominam católicas, mas que não estão em comunhão conosco. Isso depois o Rodrigo pode falar melhor, isso precisa ficar claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava justamente hoje na secretaria, acertando umas coisas com o Rodolfo, e aí toca o telefone, e era uma pessoa, disse, olha, aí não é da igreja, daquela igreja que fica no Centenário? O Rodolfo falou, não, aqui é a paróquia Santa Edviges. Mas o padre não é o Anderson? Aqui é o Padre Anderson. Mas não é do Centenário? Não, lá também tem um tal de Padre Anderson, mas não é o mesmo Anderson daqui. Por que não? Mas lá não é igreja católica. É católica, mas não é apostólica romana. Lá é a igreja católica brasileira ou carismática, né? Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eles não estão em comunhão com o sumo pontífice e nem com os bispos em comunhão com o Papa. Eles, na verdade, resumindo para vocês, foi assim. Rodrigo amanhã acorda e fala, eu vou ser bispo. Eu vou ser bispo e vou criar a minha igreja. Aí ele compra uma roupa igual a minha, igual aos do bispo, uma casula, aprende a celebrar a missa igual a gente, põe um anel grande no dedo e eu sou bispo. Uma mitra, ficar bonito de mitra, barbão, vai ficar parecendo ortodoxo, né? A mitra, junta mais uns doidos que condiz com a mesma, que combina com ele. Eu vou ser o bispo e vocês vão ser os meus padres. E o que nós vamos fazer? Alugar uns negócios aí, nós vamos fazer nossa igreja. E começa, né? E é assim, né? Aí o que acontece? As pessoas vêm até nós e o Código de Direito Canônico nos exige agir da forma como nós agimos. Eles acham que é da nossa cabeça.
a gente exige algumas coisas, as pessoas ficam bravas. Aí elas vão no bispo Rodrigo. Eu já sou casado, fui divorciado, vou casar de novo, né? Tudo bem, eu venho aqui. Elas vão lá, ele faz o casamento dela, cobra R$5.000, né? Faz o casamento aonde eles quiserem, até debaixo da cachoeira, se for preciso, né? E aí então, eles vêm aqui, agora eu quero marcar o batizado do nosso filho. É casado na igreja? Somos. Então traz a certidão. Aí traz a certidão do bispo Rodrigo. A gente fala, essa certidão não vale para nós. Como não vale? É igreja, fomos casados, gastei 5.000, o bispo estava usando a mesma roupa, é coisa, não vale. Mas para enfiar na cabeça, né? Então é por isso que a gente precisa entender, é católico, mas tem que ser católico, apostólico, romano, católico carismático, católico renovado, católico não sei do que. Tem até uma igreja católica na Espanha que tem até outro papa. Sabia que tem mais um papa? São 3 papas vivos hoje em dia, né? 2 nossos e um dessa igreja no mundo, né? Como é que é? A igreja palmariana. Se você digitar no Google, igreja palmariana, você vai ver que é uma igreja na Espanha, que criou uma basílica que tem um papa, e esse ainda está antes do concílio, porque ele anda na sede gestatória. Todo mundo tem que levar ele na cadeirinha. Depois vocês, por curiosidade, digitem no Google, Igreja Palmariana, e vocês vão ver o que eu estou dizendo. Desculpa te interromper. Quando quiser. O padre falou que eu queria ser bispo, eu não queria, mas depois que ele falou R$5.000, começou a dar vontade, né? Assim, então eu falei, não quero, dar muito trabalho. Não, R$5.000 para fazer um casamento, até que deu vontade um pouco, né? Bom, então é isso. A igreja não é essa organização simplesmente, né? Nós vimos ali, estar submetidos ao Papa. Nós vamos ver isso mais para frente. A autoridade do Papa e dos bispos, não é? E a igreja não como uma simples organização humana, como uma ONG, né? A igreja, eu vou lá porque a igreja ajuda os pobres, simplesmente, ou porque a igreja faz o bem. Não é simplesmente uma organização humana. O Espírito Santo está na igreja, é a alma da igreja, é Ele que age nos sacramentos. E aí Santo Agostinho, uma frase de Santo Agostinho aqui, o que o nosso espírito, quer dizer a nossa alma, é em relação aos nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, uma frase de Santo Agostinho. Então, como se deu a fundação da igreja? Aí nós podemos aqui fazer assim, não é? Assim como Deus, o Pai, no princípio de tudo, lá no livro de Gênesis, quis fazer o mundo em etapas, não é? Primeiro dia criou, não sei que eu vou acertar. Primeiro dia criou o firmamento, segundo dia criou os mares, depois os animais, e foi criando e foi fazendo a sua obra da criação, espaçando-as entre si, e depois criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim também nosso Senhor Jesus Cristo, para fundar a Igreja Católica, quis fazer isso em etapas. Então primeiro ele faz o quê? Ele escolhe os apóstolos, aqueles que estariam mais próximos dele, que são 12, os 12 apóstolos. Durante a sua missão de 3 anos, ele instrui esses apóstolos. Então, desde o primeiro milagre nas bodas de Caná, nós ouvíamos este evangelho na missa do último domingo, não é? Desde o primeiro milagre nas bodas de Caná até a sua ascensão aos céus, nosso Senhor Jesus Cristo foi, vamos dizer, treinando os seus apóstolos, para que em Pentecostes o Espírito, ele então indo para o Pai, envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, e ali nasce a igreja. Então, assim como Deus ao criar o mundo o fez por etapas, nosso Senhor Jesus Cristo também, para criar e instituir a igreja, foi formando os seus apóstolos, e os apóstolos são os primeiros bispos. E a partir dali ele treina e instrui esses apóstolos, instruiu a respeito dos 7 sacramentos,
as vias, né, o caminho pelos quais ele daria aos homens a graça santificante. E deu a eles uma tríplice missão, aos apóstolos, que é a missão da igreja, que é a tríplice missão, são as 3 palavras que nós vimos aqui no começo. Ensinar. Então nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensinar. Santificar. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele vai dizer: fazei isto em memória de mim, no sacramento da Eucaristia. Aqui eu peguei só uma frase. Governar. Tudo o que fizerdes na terra será ligado no céu, e tudo o que desfazeres na terra será desfeito no céu. Governar. Então, assim se dá a fundação da igreja. Jesus vem, treina e convive com os apóstolos, os primeiros bispos, faz a sua missão redentora e salvífica, de se entregar por nós na cruz, nos salva, e assim também instrui aqueles que ficariam aqui depois dele. Quando ele volta para o Pai, quem fica nesta terra responsável por continuar a missão salvífica de Cristo? Os apóstolos, os discípulos. Então aqui Jesus Cristo faz assim ao fundar a igreja. E a tríplice missão: ensinar, santificar e governar. Para manter a igreja, o catecismo da Igreja Católica, para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade, ou seja, não falha. Ele que é a verdade, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere de modo indefectível à fé, sob a conduta do magistério vivo da igreja. Então Jesus vem e funda a Igreja Católica na sua missão, no seu tempo de missão aqui nesta terra, depois com a chegada do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes. A igreja nasce ali. Dali Pedro, que é o primeiro entre os 12, que é o primeiro Papa, se levanta e faz aquele discurso no Atos dos Apóstolos. Então ali nasce a igreja, e Jesus instituindo Pedro como cabeça dos 12 apóstolos. Depois mais para frente nós vamos ver isso também. E aqui na frase do catecismo vai dizer uma coisa muito, muito importante: sob a conduta do magistério vivo da igreja. Então aquilo que Jesus começou lá no ano 30 depois dele, continua na história até hoje. Sabe o que falta para a Igreja Católica Brasileira? Isso, porque eles começaram em 1900 e alguma coisa, não é? A Igreja Protestante nasce no ano de 1500. As outras igrejas aí que eu falei, as outras 45 mil aí, vocês podem ver, cada uma nasceu aí depois do século XV, do século XVI. Mas a Igreja Católica tem o seu rastro, tem a sua origem em Pentecostes. Nós vamos ver isso. E aqui quando fala o magistério da fé, aí eu vou mostrar para vocês outros livrinhos aqui. Esse que dá preguiça de ler, não é? Olha que a grossura dele. Mas esse livro não é um livro de leitura. Claro que você pode ler ele, pegar do começo até o fim. Nada impede que você faça isso. Mas para mim, eu já li ele uma vez, mas eu era mais novo, tinha mais coragem. Mas hoje eu utilizo para quê? Para fazer consulta. Então se você olha aqui no finalzinho dele, ó, tem as palavras-chave, tem por assunto. Então você pode, o que a igreja fala sobre intercessão? Tem tudo aqui, ó. Eu quero saber o que a igreja pensa sobre intercessão, sobre jejum, sobre São José. O que mais? Sobre jogos de sorte, sobre integridade, sobre interpretação. Então tem tudo aqui. Catecismo da Igreja Católica. Aí tem esse aqui, ó, que é para quem está com pressa, ó. E o CAT. Esse é pequenininho, tá vendo? Ele é um compêndio, ele é um resumo daquele amarelão lá. Ele é por perguntas e respostas. Esse aqui também pode ser usado como consulta, mas também dá para ler ele tranquilo. Tem um monte de figurinha, para quem gosta de ler gibi. Tem um monte de imagem aqui dentro, não dá para ver, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Aí. Tem um monte de imagem.
né? Tem a frase dos santos, é muito gostoso a leitura desse aqui. E aí quando a gente fala de magistério da igreja, ó, eu trouxe esse livro aqui, ó. Olha esse aqui, o Catecismo da Preguiça, você imagina um negócio desse? Esse aqui é um compêndio, ele chama Denzinger. Desde da fundação da igreja, ó, se eu abrir aqui no comecinho, ó, está escrito aqui em cima, ano 110. Imagina quanto tempo faz isso? Tudo que foi escrito pelos apóstolos, pelos santos padres. Depois começa aqui, ó, os concílios, o concílio de Nicéia, tudo não, né? As partes mais importantes daquilo que foi escrito. Isso aqui é um resumo da história do magistério da igreja. Vocês imaginam que isso aqui tem na católica brasileira? Não, não tem. Malemar vai dar um livrinho daquele amarelo ali, ó. Porque esse é o magistério vivo da igreja. Então a igreja guardou isso por todos os séculos e trouxe até nós. Por isso que nós dizemos que os bispos são os guardiões do magistério da igreja. Aí a próxima. Só que esse tríplice munus que eu falei, ensinar, santificar, ensinar e governar, ele não é só da igreja como instituição. Ela é também de nós, fiéis leigos. Quando nós somos batizados, nós recebemos em nossa alma o poder sacerdotal, profético e real. Com o batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Por que isso? O que nós nos tornamos sacerdotes está ligado ao munus da igreja de santificar. Então eu participo do sacerdócio da igreja. O munus profético, a missão profética eu recebo no batismo. Então eu participo da missão da igreja de ensinar. Quando eu recebo isso no batismo, é como se eu recebesse assim, essa missão de ensinar, não tão forte, mas quando eu recebo o sacramento do crisma, que é para os que são adultos, esta missão se torna essencial. Eu tenho a missão de ser profeta. Ser profeta aqui não é simplesmente denunciar os erros e as coisas que estão erradas, mas ser profeta também é ensinar, é proclamar a verdade, é dizer a verdade. E também o munus de governar, eu participo do governo da igreja. E aqui embaixo São João Paulo II vai dizer, na missa inaugural do seu pontificado em 1978, o Concílio Vaticano II recordou-nos o mistério de um tal poder e o fato de que a missão de Cristo, sacerdote, profeta, mestre e rei, continua na igreja. Todo o povo de Deus participe desta tríplice missão. Então aqui a missão de governar a nossa casa, naquilo que é o ensinamento da igreja. Então nós participamos da missão da igreja, e a igreja participa da missão de Cristo, ensinar, santificar e governar. Aí o próximo vai ficar pequeno, não vai dar para ler lá. Mas aqui o que eu trouxe? Dom Vilar é nosso bispo, não é? Diocesano. Então eu fiz uma pesquisa lá e eu descobri, como que pode dizer isso? Quem ordenou Dom Vilar, quem ordenou Dom Vilar, e foi puxando para trás, sabe? E aí chega-se aqui até o ano de 1500. Depois disso aqui eu não consegui achar, porque não estão nos registros de batismo das paróquias, né? Ficam isso assim em documentos aleatórios, aí não tenho aqui. Porque em 1500, no Concílio de Trento, que começou a se registrar nos livros da igreja todas as coisas, né? Antes disso também se registrava, mas não como feito depois disso. Então eu vou dar um zoom aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Então Dom Vilar foi ordenado bispo em 2008. Quem o ordenou? Dom Pedro Scherer. Quem ordenou? Dom Odilo Scherer. Cardinal Umes. Quem ordenou? Cardinal Umes. Loscheider. Quem ordenou Loscheider? Outro Scherer. Quem ordenou o Scherer? Quiato. Aí vai, Gaspari, Richard de Laverne, Gilbert, Mazenodi, Odescaq em 1800, depois Della Somaglia em 1700, depois
Nossa, é uns nomes doidos aqui. Gerdil, em 1700. Depois Colonna Júnior, em 1762. Depois o Papa Clemente XIII. Oitavo ou 13? 13. Depois o Papa Benedito XIV. Depois o Papa Benedito XIII. E aí vai. Ai, estou chegando no final aqui, ó. Cardeal Carpeinha, depois Caetani, Ludovisi, Sandavite, Benerio, Santório, e depois chega aqui no cardeal que se chama Scipione Rebiba, por volta do ano de 1500. Isso é sucessão apostólica. Compreendem isso? E é claro que daqui de 1500 para trás, se forem fazer as pesquisas históricas, vai se encontrar o que foi acontecendo antes disso. Amém. E vai se encontrar o que foi feito antes disso. E aí eu puxei aqui também a capivara do Padre Anderson, ó. Passo. Até o Papa Benedito, é diferente até o Papa Benedito XIV. Depois daí para frente é igual do Dom Vilar. Quem que ordenou o Padre Anderson? Dom Davi Dias Pimentel. Quem ordenou Dom Davi? Dom Fernandes de Araújo. Quem ordenou ele? Como é que é? José Newton de Almeida Batista. Depois veio Dom Jaime de Barros Câmara, Dom Domingos de Oliveira, Dom Pomblige, Dom Agliardi, Dom Simeone, Dom Frank, Papa Pio IX. Olha isso, hein? Tá vendo? Papa Pio IX. Depois veio Castiglione e assim por diante. Aí chega a partir de Benedito XIV, é igual à linha sucessória aqui do Dom Vilar. Então essa é a sucessão apostólica. Lá no princípio começou com os 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos foram escolhendo outros e foi ordenando esses outros foram escolhendo outros e foi se ordenando. Então desde lá até hoje, desde Pedro, Tiago, João, desde eles até Dom Emídio, Antônio Vilar, é uma linha ininterrupta, que guardou a fé dos apóstolos, que ensina a fé dos apóstolos. Compreendem essa diferença? Se você for no bar, eu até pensei uma coisa e falei outra. Se você for na igreja, bicuda na cara do cão, que tem uma igreja com esse nome, bicuda na cara do cão. Se for naquela igreja lá, você vai traçar um negócio desse aqui? Mas é nunca, porque não tem a sucessão apostólica. Não tem essa linha ininterrupta. Então, ao próximo. Aqui na rua, aqui tinha visão de águia. Aí, tá vendo? Igreja Visão de Águia. Podia ser os Thundercat, né? Visão além do alcance, né? Que falava quando fazia com a espada. Tem a bola de neve. Bola de neve. Tem os nomes criativos. Tem, né? A quadrangular, mas lá perto de casa abriu a triangular. Não sei, né? Eu falo, quadrangular, sei lá, não tá legal, vamos fazer a triangular, né? Deu algum rolo lá, eu falei, não, vamos arrancar Deus salva, ou vamos arrancar Deus cura, não acho que não cura. Depois nós temos o primado de Pedro e a sucessão apostólica papal, essa sim, né? Eu não trouxe aqui a lista, porque é muito fácil de vocês encontrarem a lista dos papas na internet. Mas se nós pegarmos de Pedro, que foi o primeiro Papa, até o Papa Francisco, também existe uma linha ininterrupta de papas. Deixa eu só esclarecer que eu acho que tem gente que quando tem a oração eucarística primeiro, fica olhando para mim com uma cara assustada na hora que eu cito os santos, que eu já decorei. Aqueles primeiros são os primeiros papas: Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme, Damião e assim por diante. Essas aí. É isso mesmo. Então acontece que Jesus escolhe dentre os 12 para que seja o chefe dos 12, para que governe, santifique e ensine também os 12. Nós podemos ver a primeira treta que deu na igreja, né? O Concílio de Jerusalém. Quem que se levanta e diz, olha, nós temos que fazer assim?
Pedro. Então esta é a função do Papa, esta é a função do bispo, não é? Se tiver aqui, aí o Padre Anderson não entra no acordo aqui. Não, eu acho isso, você acha aquilo, eu acho aquilo, eu quero fazer assim, quer ver? Vamos perguntar para o bispo. Aí chega lá no bispo, o bispo também como cabeça desta igreja, dessa diocese, vai falar para nós: vocês não vão fazer nem isso, vocês vão fazer isso aqui. Nós dois fica quieto e faz o que ele falou. Obedecemos ao bispo. Mas aqui nós estamos falando do primado de Pedro. Então Jesus escolhe Pedro dentre os 12 para ser o chefe supremo da igreja. Depois de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente, já é aí os 4 primeiros. E ali vem até depois, né? Paulo VI, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. E desde lá a igreja vem guardando o mesmo depósito da fé, a mesma fé ensinada pelos apóstolos é a fé ensinada e proclamada pelos papas, pelos bispos, pela igreja. Continuidade, uma linha contínua. Então Pedro é escolhido e a ele é dado o poder supremo e a autoridade de governar a igreja nesta terra. Tu és Pedro, Jesus disse, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Temos, portanto, uma sucessão papal ininterrupta, desde Pedro até Francisco. E aí o catecismo da igreja vai dizer: o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio, vejam isso, é princípio perpétuo e visível, e fundamento da unidade que liga entre si tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano, o Papa, tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Aqui de novo, né? Qual foi a última? Acho que foi o último sínodo dos bispos, foi o da Amazônia, se não me engano. Fez o sínodo da Amazônia, foi se discutido muitas coisas. Devemos ordenar homens casados, não deve ordenar homem casado, e foi se discutido um monte de coisas dentro daquele sínodo. E aí chega esse documento do sínodo até o Papa, né? Devemos criar um rito específico para a Amazônia. São discutidas as questões, mas quando chega na mesa do Papa, ele vai analisar aquilo e é dele a palavra final. Não vai ser feito isso, não vai ser feito isso, não vai ser feito aquilo. O Papa tem o poder supremo na igreja. Nós poderíamos dizer que o Papa é o rei, mas não no sentido de glória, de esplendor do rei, né? Que a gente tem essa imagem ruim de rei. Mas ele é o poder supremo, ele é o legislador supremo da igreja. Como se, talvez uma ideia que a gente possa entender, hoje no Brasil nós temos os 3 poderes, não temos? Tem o poder executivo, que é o presidente, tem o poder legislativo, que é a Casa de Leis, né? Deputados e os senadores, e nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o juiz, né? O Papa é os 3 poderes, ele tem os 3 poderes, ele governa, ele faz lei e ele é o juiz. Acho que essa ideia acho que fica clara para a gente, né? Então, escolheu Pedro, e de Pedro até Francisco uma linha ininterrupta. É claro que aqui nesse meio tempo aqui, né? Quando for estudar a história da igreja, a gente vai ver aqui que não foi assim, né? Lindo, maravilhoso, né? Tome aqui as chaves do reino para você, agora que você quer tomar conta. Não, teve problemas aí nesse meio tempo, né? Mas se manteve ininterrupta a sucessão apostólica também dos papas. Agora nós vamos falar então do corpo de Cristo e o corpo da igreja. Então, o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos, eles são igreja conosco. O Padre Anderson,
Dom Vilar, o Papa Francisco, conosco, eles são igreja, são fiéis da igreja. Mas para nós, ele é Papa, Dom Vilar, Francisco é Papa, Dom Vilar é bispo, Padre Anderson é padre, Diácono Benedito era diácono. Para nós, mas conosco, igreja. E depois, todos nós, os fiéis, povo de Deus. Agora a gente está vivendo aqui na igreja esse tempo do sínodo, do novo sínodo, não é? Da igreja sinodal, que é a igreja que caminha junto. Então, nós vamos ter essa ideia de igreja como todos, né? Todos somos fiéis da igreja, né? Papa Francisco, uma vez no avião, logo que ele foi escolhido para ser Papa, ele foi dizer assim: eu sou filho da igreja, eu também sou filho da igreja como vocês. Então, apesar dele exercer para nós a função de Papa, de vigário de Cristo, conosco ele é também pertencente à igreja. Então esse é o corpo de Cristo, mas esse aqui de novo, né? É o corpo simplesmente físico, né? Não nos esqueçamos que além do corpo físico nós temos a alma e o Espírito de Deus que habita em nós, e na igreja o Espírito Santo. Aí tem uma outra, pode passar, filho. Ali nós estamos vendo então o corpo humano. E aí a gente pode pensar: tá bom, eu faço parte da igreja, eu sou igreja também, eu recebi no batismo o tríplice munus de santificar, ensinar e governar. Tá bom, até aí estou acompanhando, mas o que eu faço então? E aqui eu trouxe uma figura com o corpo humano ali, com cada um dos sistemas que o corpo humano tem, né? O esqueleto, o sistema de circulação, o sistema respiratório, nervoso, tem ali o rim, tem o sistema digestivo, e tem ali o coração, tem os músculos. Por quê? Santa Teresinha vai dizer, né? Tem até aquela musiquinha, né? Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor. Santa Teresinha dizia que nessa multiplicidade de membros da igreja ela queria ser o coração. Mas se a gente tem um coração meio peludo, a gente não precisa ser coração, né? A gente pode ser braço, a gente pode ser perna, a gente pode ser cabeça, não, que é Cristo. A gente pode ser o que a gente quiser. Cada função, cada membro do corpo, do nosso corpo, tem uma função diferente. Os meus olhos estão enxergando para o meu corpo, para que meu corpo possa andar sem cair, para que eu possa conseguir ler. As minhas pernas estão aqui no meu corpo para que eu consiga andar, os meus braços para que eu consiga com força levantar algo ou me alimentar. O meu sistema digestivo está aqui para que quando eu comer, aquilo se transforme em vitaminas que vai nutrir o meu corpo. Então, apesar de termos uma multiplicidade de pessoas diferentes, cada pessoa dentro deste corpo da igreja pode e deve exercer uma função. Às vezes exerce mais do que uma, não é? Nós vemos às vezes as mesmas carinhas, não é, na paróquia. Está na pastoral da acolhida, está na leitura, dali a pouco está como ministro. Por quê? De repente lá naquela paróquia, às vezes o braço não está querendo trabalhar, né? O braço quis ficar assistindo novela. E aí o que acontece com o outro braço? Tem que fazer a função do outro braço. Às vezes a perna não quer andar e a pessoa faz o quê? Tem que se mover. Então, por isso é que todos nós, às vezes a gente se acha pequeno nesse sentido, né? Diz assim: mas eu não sirvo para fazer nada, tenho vergonha. Mas tem tanta coisa para ser feita. Eu tenho certeza que cada um de nós encontrará algo que consiga fazer para ajudar o corpo da igreja a ser um corpo sadio e saudável. E aí dentro desse corpo a gente tem uma divisão. Pode pular, filho. Isso. Aí nós temos dentro desse corpo uma divisão. Nós temos os clérigos, ou o clero, que são os bispos, os padres e os diáconos. O Papa é bispo de Roma, tá? Então o cardeal é um título da igreja simplesmente. Os cardeais são bispos.
eu não vou entrar, mas qualquer leigo, homem, poderia ser cardeal, né? É um título, mas hoje na igreja são bispos. Então nós temos o clero, os bispos, os sacerdotes e os diáconos. Nós temos um outro grupo, que são os religiosos. Quem são os religiosos? Os monges, as freiras. Acho que todo mundo conhece ou já viu um monge, uma freira, um franciscano. Então eles são religiosos. E aí nós temos um outro grupo que é chamado de leigos, que somos todos nós que não fazemos parte nem do clero e não fazemos parte nem de uma associação religiosa. Por que existe essa divisão? Porque essa divisão é simplesmente por causa da função que cada um foi chamado a exercer dentro da igreja. O padre foi chamado a exercer um determinado tipo de função, ou seja, o padre está também para servir, para ser para nós aquele que traz a graça de Deus até nós pelos sacramentos. Então o padre tem o poder que recebeu da igreja de transformar o vinho em sangue de Nosso Senhor, o pão em corpo de Nosso Senhor. Um religioso não tem, se não for padre. Um leigo não tem esse poder, porque não recebeu, não é esta a sua missão. Tem intervalo, padre? Vai direto? Quer dar uns 5 minutos? Eu vi agora que tem relógio lá. Tá olhando aqui, foi que hora será? Quer dar uns 5 minutos, tomar água, banheiro? Pode ser? Pode? Não sei. Não? Vai direto? Vamos embora? Então vamos. Deixa eu tomar água, né? Que vocês não querem tomar água porque vocês não estão falando. Quiser tomar uma água, fica à vontade. Eu não aguento, né? Tem que falar. Então, quem precisar ir no banheiro, tomar água, fique tranquilo. É muito importante a gente ter essa consciência, porque senão a gente muitas vezes tem a ideia de que a Igreja Católica é apenas essa igreja que a gente conhece. A Igreja Católica é imensa, ela é muito rica. Ela tem outros ritos, quer dizer, outras maneiras de rezar a missa. Tem religiosos, tem freis, tem monges, tem irmãs, né? Tem monjas. Então a igreja é riquíssima. E isso é importante, né? E a gente vai entendendo por que a gente é católico, né? O Rodrigo está continuando, mas por quê? Porque a igreja, que além de nascer da vontade de Cristo, é a que mais se aproxima daquilo que Ele quis, né? É a que busca realmente viver a sua vontade. Uma outra coisa também que o Rodrigo falou da questão do Papa, né? Que ele tem esse poder absoluto. E uma coisa também que a gente precisa entender, porque às vezes os nossos irmãos evangélicos olham para o Papa e falam assim, de repente o Papa fez uma viagem, foi para algum país, e dizem assim, como quando ele veio para o Brasil: para que fazer tudo isso? Para que parar isso? Para que escoltar? Para que tapete vermelho? O Papa, além do chefe supremo da Igreja Católica, ele é um chefe de Estado. Ele é como se fosse um rei, mas não igual aos reis do mundo, porque ele é sempre mais... O Vaticano é um Estado, é um país, né? É o menor país do mundo, mas é um país. É um país de 44 hectares, né? É um país dentro de outro país, é um país dentro da cidade de Roma, né? Mas é um país que tem sua língua, sua moeda própria. A língua oficial do Vaticano é o latim. Se você for num caixa eletrônico dentro da cidade do Vaticano, ele está em latim, né? Por isso que todos os documentos da igreja saem com o nome em latim, né? Lumen Gentium, né? Gaudium et Spes, né? E assim por diante. Porque o Papa é um chefe de Estado, é como se fosse um presidente ou um rei. Então, quando ele chega num outro país, ele é recebido da maneira como ele é recebido,
Não porque simplesmente ele é o Papa, mas porque ele é um chefe de Estado, né? Que tem o seu país, que tem a sua bandeira, que tem o seu hino próprio, né? E tudo isso. Então isso que a gente precisa entender, porque às vezes a gente vê tudo aquilo e fala, nossa, mas precisa de tudo isso? Precisa, porque o Vaticano é um país. De maneira rapidinha assim, por que ele é um país? Porque até 1929, quase que toda a Itália pertencia à igreja, né? Com a queda do Império Romano, formaram-se os estados pontifícios, que eram ligados ao Papa. Mas quando Mussolini tomou a Itália e quis unificar os estados e fazer um país único, ele isolou o Papa dentro do Vaticano, como que tivesse, como é que fala quando manda uma pessoa exilou, né? Dentro do Vaticano, e tomou conta da Itália, que não era um país unificado, era um país de estados independentes, como os Estados Unidos. E dentre esses estados, alguns pertenciam à igreja, né? Era a igreja que geria. E aí então, tempo vai, tempo vem, conversa vai, conversa vem. Mussolini então, para que a igreja cedesse os estados dela para unificar a Itália, ele consentiu em ceder autonomia ao Vaticano e reconhecê-lo como país, tornando o menor país do mundo, mas um país dentro do qual a Itália não tem interferência, né? Ela não tem interferência dentro dos muros do Vaticano, porque é um país independente, o menor do mundo. Mas para que a Itália voltasse a ser reunificada, né, e formasse um novo país. A gente olha para a Itália daquele tamanho, né, aquele país que não é tão grande, mas pensa que é um país, né, antigo, sim, claro, mas não como Itália em si, que foi recentemente unificada. Falei demais. Tá certo, nós podemos usar essa analogia que o padre trouxe para pensar o seguinte, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Nós somos como se fôssemos, nós podemos pensar assim, que nós somos cidadãos da igreja. Porque vocês pensem que, por exemplo, hoje se você viajar para a África, para a Ásia, para a Rússia, talvez na Rússia seja mais difícil um pouco, mas para qualquer outro país, você vai encontrar lá também uma porção de um povo que acredita naquilo que você acredita, que reza como você reza e faz isso que nós fazemos. Compreende? Então também essa noção de Estado, né? Claro que não é a noção do Estado como a gente imagina, né? Mas como nós dizemos paróquia, por exemplo, nós dizemos, a paróquia é a habitação temporária. Nosso mundo não é aqui, nós somos cidadãos do céu. Então nós podemos pensar que lá o Estado, cidade do Vaticano, seria lá a unidade deste povo cristão, né? Que está lá o chefe supremo. Então o catecismo da igreja vai dizer que nós crentes que respondemos à palavra de Deus, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Fica estreitamente unido a Cristo. Neste corpo a vida de Cristo difunde-se nos crentes unidos pelos sacramentos. Crente aqui é quem acredita, né? Pelos sacramentos, do modo misterioso e real, a Cristo sofredor e glorificado. Isso verifica-se particularmente no batismo, que nos une à morte e ressurreição de Cristo, e na Eucaristia, pela qual, participando realmente no corpo de Cristo, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Nós dizemos isso no batismo, que no batismo nós somos incorporados. O que é incorporar? É colocar no corpo. Então nós somos incorporados ao corpo de Cristo e da igreja. E aqui, independente da vocação que cada um de nós desejou e escolheu viver, seja clérigo, seja religioso, ou sejamos leigos, uma vocação
é uniforme, é única para todos nós, que é o chamado universal à santidade. Então, sejamos nós padres, bispos, diáconos, sejamos nós religiosos, religiosas ou leigos, nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados a nos submeter a esta igreja que foi deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Papa Francisco vai dizer uma coisa muito bonita. E o Papa Francisco, as cartas e as encíclicas que ele escreve, são todas assim de uma simplicidade e de uma profundidade gigantesca. Na Gaudete et Exsultate, ele vai escrever: eu gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus. Antes de continuar, às vezes nós imaginamos a santidade como algo inacessível. Às vezes a gente tem essa ideia, porque a gente começa a ver a vida dos santos. Você pega Padre Pio, você fala assim: nossa, Padre Pio, o homem ia falar com ele, ele já sabia o que a pessoa estava querendo falar, né? Chegou aquela criança morta diante dele, ele rezou, Deus ressuscitou a criança. Chegou aquela menina, que é um dos milagres da canonização dele, que não tinha retina. Chegou lá, ele rezou para aquela menina, a menina começou a enxergar. Mas qual que é o milagre? Ela enxerga sem ter retina. Como que pode um negócio desse? Não tem explicação. E a gente começa a ver a vida do santo e a gente começa a desanimar e fala assim: eu não dou conta. O homem veio falar inglês com ele falava italiano, o homem entendia ele que falando italiano e o homem inglês, e o outro entendia. A gente fica assim, fala: não, é inacessível para nós, às vezes, a vida dos santos. Mas aí vem o Papa Francisco, aí vem São José Maria Escrivá, e vai dizer assim: não, nós precisamos ser santos no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. Veja que bonito o Papa Francisco dizendo: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para a sua casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a cada dia de caminhar dia após dia. Vejo a santidade da igreja militante, a igreja aqui da terra. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou por outras palavras, ele vai chamar a classe média da santidade. Não são aqueles santos esplendorosos, gloriosos, é a santidade do povo de Deus. E haja santidade, e é possível a gente ser santo no nosso dia a dia, descascando a batata, é possível ser santo descascando batata, é possível ser santo lavando a louça. Para os homens é um pouco mais difícil ser santo lavando a louça, mas nem por isso deixa de ser menos meritório, não é? E lava mal lavado, aí a mulher vem e briga. Então, para a mulher é santidade ela não brigar com o homem que lavou a louça errada, fica tudo sujo, tem que lavar tudo de novo. Então, essa santidade do dia a dia, que coisa bonita. Às vezes vem aquela palavra, aquela fofoca, vem na língua, a gente segura. Santidade não deixa de ser santidade. Então, esta vocação, todos nós somos chamados a essa santidade. E aí, por fim, já para ir finalizando, Nossa Senhora da Conceição, corre aí, menino, as notas e os atributos da igreja. A gente olhando ali, eu trouxe algumas marcas. A gente olhando ali, a gente consegue facilmente identificar qual que é a marca que está ali, não consegue? Olha, a gente olha aqui, vamos ver se quem é de Mogi Guaçu tem uma pegadinha aí. Tem a Apple, não é? Que faz o iPhone, eu só vi, é igual o caviar, nunca tive, só vi. Tem lá o Volkswagen, que é a marca de carro. Vamos pular aqui para o McDonald's, né? Todo mundo sabe que aquilo ali é o McDonald's. E ali tem o quê? Big Bom. Seu João, depois manda aqui o patrocínio aqui, que nós estamos falando do Big Bom aqui, Tem o Big Bom. Todo mundo que olha aquela marca ali conhece, não conhece? É claro que o Big Bom só aqui, vai conhecer, né?
Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo, quando fundou a igreja, também quis deixar uma marca na igreja. Se nós olhássemos aquelas 45 mil seitas, né, e dissesse assim: meu Deus, qual é a igreja de Cristo? Cristo deixou também uma marca na sua igreja. E essa marca nós podemos pensar como um quadrado. Em cada canto do quadrado a gente tem um atributo da igreja, uma nota e um atributo da igreja. Então a igreja é verdadeira. A marca que Cristo deixou é que ela é una, que ela é santa, que ela é católica e que ela é apostólica. Isso é fácil da gente guardar. Una, santa, católica e apostólica. Aí nós vamos ver uma por uma. Una, vou pular a parte em verde aqui, depois vocês pegam na internet, senão nós vamos estender bastante o tempo. Por que a igreja é una? Porque ela tem uma unidade de fé. Aqui no Brasil, em Mogi Guaçu, lá no Alasca, lá na Rússia, na China, no Japão, se você encontrar um católico, ele está unido a nós numa unidade de fé. Ele acredita naquilo que eu acredito, e naquilo que os apóstolos acreditaram, e naquilo que Jesus deixou para que eu acreditasse. O segundo vínculo, de culto. Se eu participo da missa aqui no Brasil, se eu participo da missa lá no Vaticano, se eu participo da missa lá na África, a única coisa que vai mudar é o idioma. Mas o culto, a estrutura do rito é idêntica. Unidade. Una, que significa unidade. O mesmo rito do batismo, o mesmo rito do casamento e assim por diante. E o terceiro vínculo da unidade, que é a sucessão apostólica, nós já dissemos aqui. Então existe um vínculo ininterrupto dos apóstolos até os bispos, de Pedro até Francisco. Então essa é a nota da unidade, da santidade. A igreja é una, mas ela também é santa. Aqui eu coloquei a imagem de uma fogueira, pode passar. Aqui eu coloquei uma imagem de uma fogueira, porque a gente escuta, né? A gente pegou o hábito, né? Hoje assim já estamos deixando de dizer, mas dizemos assim: é porque a igreja é santa e pecadora, né? Nós dizemos isso. Não, a igreja não é pecadora, a igreja é santa. Pecadores somos nós, que fazemos parte da igreja. Mas a igreja fundada por Jesus Cristo, ela é santa. Ela não peca. Quem peca são os seus membros, os membros que dela fazem parte. Aqui também tem um texto do catecismo da igreja. Mas por que eu coloquei a figura da fogueira? Nós podemos imaginar que a fogueira é a santidade da igreja. Vamos supor que ali está um frio de lascar. Quanto mais perto eu estou da igreja, mais perto eu estou de Cristo. Mais santo eu estou aquecido. A partir do momento que eu me afasto dessa fogueira, eu vou deixando de receber o calor daquela fogueira, e eu vou ficando com frio. Ou seja, a pessoa que se afasta da igreja, daquilo que a igreja ensina, ela acaba por cair na tentação, no pecado, porque se esqueceu daquele chamado universal à santidade, e se afastou daquilo que a igreja ensina. Então a igreja é santa, mas nós somos pecadores. E aí tem aqui uma outra frase, pode pular, do Fulton Sheen, que é o mesmo bispo. Eu gosto muito desse bispo. Tem uma outra frase dele, que ele vai dizer assim para a gente, né? E aqui é um problema a respeito da santidade da igreja, que muitas vezes as pessoas conhecem a igreja porque conhecem a gente, não é? Tem gente que nunca veio na igreja, nunca foi na igreja, mas sabe que você é cristão. E às vezes o nosso testemunho é ruim. Às vezes o nosso testemunho no trabalho, o nosso testemunho no comércio, quando a gente está andando fazer compra, a maneira que eu trato uma pessoa dentro de um estabelecimento, a maneira que eu trato as pessoas que estão ao meu redor, dão contra-testemunho daquilo que é a igreja. Porque, como diz São Francisco, talvez nós sejamos o único evangelho que essas pessoas vão ler a vida toda. Então, a nota da santidade ainda.
Mas aí veio o Fulton Sheen, ele tinha um programa nos Estados Unidos, né? E ali ele respondia as perguntas das pessoas, né? E um dia perguntou para ele, uma mulher mandou assim para ele, falou assim: olha, bispo, eu gosto muito dos seus programas, o senhor fala umas coisas muito bonitas, mas eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de gente hipócrita. Mandou lá no programa dele, ele leu lá. E aí ele respondeu para ela, ele falou assim: olha, você diz que não vai à igreja porque está cheio de hipócrita, porque está cheio de hipócrita lá. Eu digo que você está certo, venha assim mesmo, tem lugar para mais um. Porque a gente tem a imagem da igreja, apesar da igreja ser santa, ela é o lugar onde nós nos santificamos. Que nós podemos fazer aqui uma analogia com o hospital. A igreja é um hospital de almas. Nós viemos aqui para escutar a palavra de Deus, para tentar ser melhor. Então aqui está cheio de gente hipócrita, de fato. Está cheio de gente ruim, está cheio de gente chata. E vocês param de rezar para ter paciência, porque quanto mais vocês rezar para ter paciência, mais gente chata vai vir. Você vai ser paciente que jeito? Tem que aturar gente chata para ser paciente. Só vai crescer na paciência assim. Então aqui é um hospital de almas. Nós estamos aqui para nos curar. Olha, eu escuto uma palavra aquele dia na missa, o meu coração muda. Eu começo a pensar diferente, a viver diferente. Então se alguém falar para você: eu não vou lá porque na igreja só tem gente chata, você tem lugar para mais um. Né? Acabou a amizade, né? Falar isso. Una santa, e agora nós vamos para católica. Então, a palavra católica quer dizer universal, universalidade. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Por isso, permanecendo uno e único, este povo está destinado a estender-se a todo mundo. Ou seja, a igreja está no mundo todo. Até os lugares mais longínquos a igreja chegou. Por isso ela é católica. Por isso ela não é a igreja brasileira. Compreende? Ela não é a igreja brasileira. Não faz nem sentido chamar a igreja católica brasileira. É a mesma coisa que falar assim: eu sou corintiano São Paulino. Não faz sentido nenhum. Porque católica é universal, brasileiro é daqui só. Não faz sentido. Então essa universalidade. Pode pular. Depois ela é apostólica. Aqui nós já falamos um pouco, então só para trazer de novo, né? Ela é apostólica porque está fundamentada no alicerce dos apóstolos. Porque os apóstolos guardaram e transmitiram esta fé com a ajuda do Espírito Santo. E os bispos fazem isso hoje. E nós estamos em união com o sucessor de Pedro, o Papa, que é o pastor supremo da igreja, desde Pedro até Francisco. Por isso ela é apostólica. Por fim, a razão, a fé e eu. Às vezes nós encontramos no mundo vários tipos de pessoas. Tem a pessoa que acredita que ela é cética. Ela diz que não acredita em nada. Mas se sair uma notícia no WhatsApp, né? Chegou lá uma notícia, se for teoria da conspiração, então melhor ainda, né? Ela não acredita em nada, só naquilo que ela recebe no WhatsApp. É igual minha esposa às vezes fala, né? Para brincar com o meu menino, né? O João já é um moço, né? 16 anos. Às vezes ela chega assim e já fala, dá uma piscada, já combina comigo, dá uma piscada e fala assim: nossa, eu vi agora que toda vez que uma coisa assim bem, né, aleatória, só para dar um exemplo, né? Toda vez que chover agora, mesmo se for de noite, vai nascer sol. Aí ele olha para ela e fala assim: que isso, mãe? Eu falo assim: tá, eu vi, é verdade, eu vi no Facebook. Aí ele fala assim: tudo que a senhora vê no Facebook, a senhora acredita? Né? Mas é mais para pegar no pé dele, né? Então hoje é assim, a pessoa fala assim: eu acreditar na igreja? Aquela igreja de homens? Não é? Cheio de gente hipócrita, como dizemos agora há pouco, cheio de gente chata, eu vou acreditar? Eu não. Mas basta chegar uma notícia no WhatsApp que sai espalhando. No fundo não é cético. No fundo só escolhe aquilo que quer acreditar. Não quer acreditar na igreja, mas acredita em tantas outras coisas.
Aí tem também o pragmático e o positivista, que é aquele que acredita só naquilo que a ciência pode provar. Fala assim, eu não acredito na igreja porque é negócio de espiritual, isso aí para mim não tem jeito de provar, então eu não acredito em nada. Mas acredita na teoria de Einstein, na teoria da evolução. Por que você acha que chama teoria? Porque não tem jeito de provar, teoria. Ah, mas aí eu acredito. Por quê? Porque é um cientista que falou, mas não consegue dar fé à igreja. E nós somos essas pessoas que, usando a nossa razão, podemos dizer, olha, aquilo que jamais, eu não sei nem o que o Einstein falou, mas eu posso dizer, olha, aquilo que Einstein falou, é possível acreditar. Mas também aquilo que a igreja falou é possível acreditar. Porque, como dizia João Paulo II, a razão e a fé caminham juntos. E nós usamos a nossa razão, mas aderimos também com a nossa fé. Por isso nós acreditamos na igreja. Por isso nós acreditamos que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Por isso que nós damos esse ato de fé na igreja. E os homens que dizem não ter fé, têm fé. Só que eles escolheram no que acreditar. Nós também podemos escolher naquilo que nós acreditamos. E não somos menos por isso. Nunca, jamais. Por fim, só dizer que o Papa tem poder dado pelo Espírito Santo de ser infalível. O que significa? Que quando o Papa fala ex cátedra, que é uma palavra que diz, quando ele está sentado na sua cadeira de Papa e ele proclama uma verdade, aquela verdade não pode conter erros. O último Papa que deu uma declaração ex cátedra, se não me engano, foi João Paulo II. E ele disse, as mulheres não podem receber o sacramento da ordem. Proclamou. Então nunca na história da igreja as mulheres receberão o sacramento da ordem. Por quê? Porque Cristo escolheu 12 homens. E a igreja continua em sucessão apostólica a fazer aquilo que Cristo fez. É claro que as mulheres podem fazer tantas outras coisas e fazem muito mais do que os homens na igreja, mas não podem ser ordenadas. Mas o Papa, então, quando proclama algo, ele tem a infalibilidade, ele não erra. Ele pode pecar, o Papa? Claro que pode. Infalibilidade não é impecabilidade. O Papa tem as suas lutas, que só ele sabe, confessor e Deus. Mas quando ele precisa decidir sobre algo, não tem erro. Um exemplo muito claro é Rodrigo Borgia, que foi Papa Adriano VII ou VI, na época de 1500. Ele era um homem assim que tinha muitos pecados, Num momento de fraqueza lá, ele teve 6 filhos. Um Papa que não levava muito a questão da castidade a sério, Mas quando precisou que ele sentasse na cadeira de Pedro e declarasse uma coisa, ele o fez. E declarou sem erro, apesar da pressão dos poderosos. Muitos diziam que os índios naquela época não tinham alma, Ah, não, vamos escravizar porque não tem alma. A igreja nunca disse isso. Mas muitos diziam, muitos acreditavam nisso, por serem selvagens, Este Papa, o mesmo que tinha tantos pecados, sentou-se na cadeira e, usando do seu poder de Pedro, de supremo pastor, disse: os índios têm alma. Vocês estão errados. Esta é a fé da igreja. Compreendem que é uma coisa diferente da outra. E por fim a indefectibilidade. Olha que palavra difícil. O que é indefectibilidade? A igreja não vai acabar nunca. Vai passar eu, vai passar você, os filhos nossos que nasceram, os nossos netos, os nossos bisnetos, e a igreja permanecerá. Talvez não seja tão grande, talvez seja maior ainda o seu número, mas a igreja vai permanecer até o fim dos tempos, porque assim o quis e estabeleceu o nosso Senhor. A igreja nunca acabará. Nunca acabará. E aí, o próximo é pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se o padre quiser fazer também, alguma colocação.
Se eu souber responder também, né? Mas tem o padre aqui também. Somos católicos porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Foi fundada por Cristo, tem mais de 2000 anos. Teve erros, tem erros, porque é feita de homens. Tem padre ruim, tem bispo ruim, teve papa ruim, tiveram muitos erros na história, teve muitos erros na questão, né, das cruzadas, de tantas outras coisas que os professores, alguns de história adoram dizer, tivemos, mas a igreja também é fruto da sua época, da sua mentalidade. Talvez para nós uma coisa que seja normal hoje, daqui a alguns anos alguém vai olhar e vai dizer como é que eles permitiam que essas coisas acontecessem. Mas são coisas para nós hoje normais. Por exemplo, em pleno o ano 2022, ter uma pessoa que morra de fome, né? Para nós parece algo normal, não deveria, mas talvez lá daqui no ano 3000, no ano 4000, alguém olhe para a nossa época e não acredite que na nossa época pessoas morriam de fome, né? Como que nós permitíamos isso, né? Então a igreja é fruto da sua época e também teve seus pecados e seus erros, e só não acabou porque é de Deus. Uma prova, como dizia um bispo bem velhinho, que eu não me lembro o nome, né? A maior prova de que a igreja é de Deus é que nós não conseguimos acabar com ela, né? Nós não conseguimos acabar com ela. Nós somos complicados, a gente tem um monte de defeito e de pecado, e ela está aí há mais de 2000 anos, né? Muitos evangélicos questionam, muitos falam, mas vocês podem ver que a maioria daqueles que mudam de igreja, que questionam a nossa igreja, são pessoas que têm pouca capacidade de reflexão, né? Infelizmente a igreja evangélica cresce entre as pessoas menos favorecidas e que não têm muitos estudos. Porque se a gente tem um pouquinho mais de estudo, de capacidade reflexiva, olha para uma palavra do Evangelho, olha para a igreja, para determinadas igrejas, a gente vai ver que aquela igreja não é de Jesus Cristo, que aquela maneira de ser não é de Jesus Cristo. Por que que a maioria das igrejas, né, neopentecostais estão nas periferias? Porque são essas pessoas que eles conseguem cativar, né? Com um discurso que não tem nada de evangelho, que fala muito de prosperidade, de ganho, de dinheiro, de poder, e nada de amor, de renúncia, de vida, de abnegação, né? E tudo mais. A igreja tem os seus defeitos? Tem, sempre vai ter, né? Os padres erram como vocês erram, como eu erro, como nós erramos no casamento, no nosso trabalho, na nossa vida. Mas nós não estamos aqui por causa das pessoas. E aqui está a grande diferença. É Jesus Cristo que nos move. E Jesus Cristo está na Igreja Católica. Nós somos a única igreja que tem a Eucaristia, que você pode entrar ali naquela capela e se ajoelhar diante de Deus. Nós somos a única igreja que desde a basílica mais exuberante e mais bela até a igreja mais simples e menorzinha são a mesma coisa. Aqui ou do outro lado do mundo, a mesma coisa. Nós somos uma igreja única, que tem uma liturgia que não é feita da nossa cabeça, que se eu for à missa aqui no domingo e for à missa lá na Europa ou for lá no Japão, será lida a mesma leitura, o mesmo evangelho. Não somos iguais a algumas igrejas por aí, onde o pastor chega e abre a Bíblia segundo o seu bel prazer e fala aquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Não, o padre fala aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja diz. E a igreja não cede ao mundo.
É esse o grande problema nosso hoje. Por que somos tão bombardeados? Porque a igreja não vai na onda do mundo. Todo mundo acha que é isso. Não, a igreja vai ver se o evangelho condiz com o que é afirmado nisso. Se não condiz, ela vai ser contra. E aí é acusada de retrógrada, né, de conservadora e de tantas outras coisas. Este é o grande problema. Agora basta nós querermos escolher. Nós queremos algo que seja certo, né, apesar das pessoas serem falhas, ou queremos viver aquilo que o mundo cada hora diz que é uma coisa e de um jeito diferente, né? Isso é muito importante saber. Por que eu sou católico? Porque a igreja é universal, mas não é do reino de Deus, né? Aliás, o Edir Macedo copiou esse nome de nós já para confundir as pessoas. Católico vem do grego católicos, que significa universal, quer dizer, está em todo lugar, né? Edir Macedo não colocou um nome dele, na igreja dele de universal à toa. A intenção era justamente confundir mesmo, ou até mesmo fazer frente para a igreja católica. Tanto é que você não vê evangélico brigando com evangélico. Agora, ultimamente, nos últimos tempos, andaram brigando lá entre eles, o Valdomiro e ele. Mas você vê evangélicos tentando converter católicos, porque a intenção dos evangélicos é destruir a igreja católica, né? Porque eles acham que eles estão com a razão e nós estamos errados. Mas como é que alguém pode estar errando há mais de 2000 anos? É muito tempo errando, né? Como é que Jesus Cristo, que criou a igreja católica, esperou mais de 1500 anos para dizer: nossa, eu acho que eu errei, vou fazer outra, e criou o protestantismo? Deus é perfeito, Ele não erra, né? Deus não pode fazer nada errado. Como é que alguém pode dizer que depois de 1500 anos a igreja, Jesus falou: não, essa está errada, eu vou suscitar em Martim Lutero a nova igreja agora que vai ser a certa? Não é assim que funciona, gente. Ou então dá na louca do outro lado e vai lá na esquina, abre a portinha que antes era um bar, fala: agora aqui é a igreja correta. Jesus falou comigo, Ele me disse: funde a sua igreja. E ele vai lá e funda. Que a gente sabe que as igrejas fundadas nada mais são do que brigas entre outros pastores que não aguentaram o outro, ou alguém da igreja, e fundou a sua. Aqui, se nós brigar, no máximo que nós podemos fazer é mudar de paróquia, né? Não dá para sair criando uma outra igreja. Se bem que não era nem para mudar de paróquia, era para perdoar um ou outro e se amar como Jesus nos mandou, né? Mas lá, como eles não sabem amar e nem perdoar, eles mudam de paróquia, eles brigam, né? Não é que muda de paróquia, eles criam a igreja deles, né? É mais fácil eu criar a minha igreja onde todo mundo faz o que eu quero do que amar o outro que vai contra aquilo que eu penso, né? É difícil isso. Então, é por isso que a igreja está aqui. E a pergunta era para vocês fazerem, não eu ficar falando. Isso, pode fazer. Eu corri para dar tempo de vocês fazerem pergunta. Olha lá. Sim, nós somos pecadores. Sim, somos parte da igreja. Essa é a ideia. É aquela ideia da fogueira. Nós, se fazemos parte daí, quanto mais parte da igreja somos, nós estamos perto da santidade da igreja. Quando nós nos afastamos da igreja, é que nós estamos pecando. Compreendem isso? Ou ainda não? É como assim se eu dissesse: se eu estou perto do fogo, eu estou aquecido. Se eu estou longe do fogo, eu deixo de ser aquecido. A igreja é santa porque Cristo é sem defeito e sem mácula. Se a igreja é a continuação daquilo que foi Cristo neste mundo, a igreja é santa. Mas a partir do momento que eu me afasto da igreja, ninguém peca porque está com a igreja. Nós pecamos porque nós nos afastamos da igreja. Entende? Quando eu decido, por exemplo, ser infiel no meu casamento, eu estou ferindo, estou saindo da santidade da igreja. Porque a igreja me diz: seja santo no teu casamento. Mas eu escolhi não ser santo. Quando eu escolho não ser santo, eu rompo com a igreja. Então, uma analogia que a gente pode fazer é assim: é como se eu amputasse
eu não sou um membro da igreja, a igreja é santa. Quando eu escolho pecar, é como se eu dissesse para a igreja: ampute, tire a mim como membro da igreja. Mais ou menos aquela parábola de Jesus que diz, né? Corta o galho se a árvore está morrendo. Então quando eu peco, eu cortei o galho, eu saí da igreja, eu saí do ramo, eu não estou mais na igreja. Eu preciso me recuperar e voltar para a igreja, para a santidade da igreja. Sim, sim. Se estamos com a igreja, estamos unidos na santidade. Mas quando escolho pecar, eu me afasto. É como se eu amputasse, né, o meu dedo mindinho lá. O dedo mindinho pecou, pum, cortei, amputei, saí do membro, né, saí da igreja. É nesse sentido, porque a igreja em si, porque a continuação de Cristo não tem pecado, é santa, imaculada. Mas nós, como membros, escolhemos sair desse ramo imaculado e cometer os pecados que a gente comete, né? Por isso nós não dizemos simplesmente a igreja é santa e pecadora. Nós precisamos dizer a igreja é santa de membros pecadores, né? A igreja por si não peca, quem peca são os membros. Mas faz sentido essa dúvida, né? Se nós somos membros da igreja, como que a igreja? Se eu estou pecando, a igreja está pecando. Não, quando você está pecando é porque você saiu da igreja, você cortou a ligação com a igreja. Compreenderam? Mais alguém? Isso, por causa do pecado. Também, mas também lá, né? Foram pecados de membros da igreja, né? Quem que ergueu aqui? Alguém eu vi. Fé e moral. A definição de infalibilidade. O Papa, quando se declara sobre fé e moral, né? Então, quando ele dá alguma declaração desse tipo, é infalível, né? É claro que, como filhos da igreja, ainda que o Papa não faça declarações sobre fé e moral, nosso ouvido e coração devem estar em sintonia com o Santo Padre. Mas a princípio só quando fala ex cátedra. Exatamente isso, né? O padre falou em termos de doutrina, em termos de moral. Quem é católico deve acolher, né? Igual o padre Fábio de Mello dizia uma vez. Chegou uma mulher para ele e falou: eu não gostei do que o Papa falou. A senhora é católica? Não. Então não precisa escutar. Não falou para a senhora? Não precisa obedecer, não precisa fazer? E é isso que acontece hoje muitas vezes. O Papa fala alguma coisa, sai um monte de crítica. Você é católico? Não. Então não é para você que ele falou. Ele falou para quem é católico, né? E hoje todo mundo se acha no direito de protestar e falar de tudo, porque nós sabemos que hoje você pode ser doutorado, ter 5 faculdades, mas o que importa é o que eu acho, né? O que eu acho e a minha graduação no Facebook. Eu sou pós-doutorado em Facebook e a minha opinião é que conta, né? É igual o menino lá que nem acabou o ensino médio, vai lá e diz que a pessoa que fez doutorado tá errada, né? É isso que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade de gente chata, de gente mimimi, que não estuda, que não lê, que é burra, mas que quer que todo mundo respeite a sua opinião, porque o mais importante não é o que a ciência diz e o que as pessoas que estudaram falam, mas o que ela acha. Tem até um meme, né, que fala: eu aceito sua opinião, é que ela é uma opinião burra. Você já viu isso? Eu dou risada. Sim, eu respeito sua opinião, é que ela é uma opinião burra. Tá, tudo bem. O que eu estou colocando nos Facebook, nos Instagram por aí nesse final de ano. Então, vai chegar o ano que vem, então se eu te ofendi, eu peço que você mude para eu não te ofender de novo, né? É a mesma coisa, quer dizer, ele não vai pensar sobre ele já está falando: eu não vou mudar, se eu te ofendi, então você não erra mais, que eu não te ofendo de novo.
Melhora, né? Melhora você, né? Eu vi aqui, tinha alguém lá no fundo tinha alguém aqui? Não? Foi ilusão? Não? Aqui mais um? É uma carta. Bula é carta. Né? Tem vários tipos, né? Tem a bula, tem a encíclica, tem vários nomes de documento. O Papa, dependendo para quem ele quer mandar, a carta muda um pouquinho de nome, né? Então, se você abrir uma encíclica, talvez vai estar lá aos bispos, sacerdotes, fiéis leigos e a todos os homens de bem. Então, dependendo daquilo que o Papa vai escrever, ele escreve um tipo de documento. Não dá, peraí, que vão mais perto. Resumindo a pergunta que ele fez, né? Ele perguntou assim: antigamente, os tratados internacionais que eram feitos eram assinados pelo Papa. O Papa tinha que aprovar, né? Então, isso acontecia antigamente porque havia uma relação entre igreja e Estado, né? Igual o padre até já falou a respeito dos estados pontifícios e do Império Romano. A igreja e o Estado tinham uma relação em comum, né? Então, por isso que as coisas passavam pela mão do Papa. Mas houve essa ruptura, né, na Idade Média, ali, dali para frente. Então, a igreja se separou do Estado, né? Até aqui na diocese, vários terrenos que são daquela época, né, tem todo um problema para regularizar, porque foi concedido à igreja, foi concedido terreno pelo Estado à igreja, e hoje a Constituição não permite que se faça isso, né? Mas naquele tempo permitia. Então precisa tudo esse tipo de correção. Mas é por isso, se é uma questão de fé e política, naquela época era fé e política, porque havia essa união. Hoje não, né? Hoje, apesar da igreja estar mais relacionada às questões de fé, também sobre as questões de política, se estas ferem a dignidade humana, a igreja vai se manifestar, né? Mas não daquele modo, né? Precisando da autorização do Papa nesse sentido. Aqui no Brasil, a igreja se separou do Estado por ocasião da República, da proclamação da República. Até o Império, a igreja era unida ao Estado, né? Tanto que era o Estado que sustentava os padres e tudo mais. Então, essa separação de igreja e Estado veio com a proclamação da República. Muito bem, a gente poderia ficar aqui até amanhã, mas está dando o nosso horário. Vamos ficar em pé. Quero, de forma muito especial, agradecer o Rodrigo. Valeu ou não valeu? Uma salva de palmas para ele, então. Receba de nossa comunidade uma pequena lembrança, né? Uma singela lembrança, sinal da nossa gratidão. Obrigado mais uma vez pela dedicação, pelo carinho. Conte com as nossas orações e que Deus lhe retribua imensamente, né? E amanhã a gente continua com por que eu sou católico e não sou evangélico e nem espírita, porque isso é uma confusão danada. Tem tanto católico que fica, quando eu vier na próxima reencarnação, né? Não vai vir não, viu? Aproveita agora, vive bem, porque não vai voltar não, né? Então amanhã a gente se encontra aqui de novo às 8, tem a missa 7, amanhã a missa é aqui. Tem a missa 7, depois às 8. Vamos rezar então uma Ave Maria, rezar também pelo Rodrigo, pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma ótima noite chuvosa e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe.